Confere a fórmula do sucesso. Estamos aqui em mais um encontro de hidrografia, neste momento para tratarmos um pouquinho mais sobre as características das águas oceânicas, dando destaque agora aos seus movimentos. Você lembra quantos e quais são os movimentos que as águas do mar executam? Se você pensou em ondas, correntes marítimas e marés, acertou. Perfeito. Mas você sabe as diferenças entre ondas, correntes marítimas e marés? Parece ser uma coisa simples, né? Mas você sabe mesmo? Bom, o que é que provoca as ondas? Se você respondeu os ventos, sim, é o principal fator responsável pela formação das ondas. Como é que são provocadas as marés? Lembra? Não é vento não. As marés, elas são provocadas principalmente por questões astronômicas, lembra? A atração da Lua e também do Sol. Já as correntes marítimas têm a ver com o vento, sim, pode ser um fator, mas não é o principal. O principal fator para a determinação das correntes marítimas é o movimento de rotação da Terra, ok? Bom, vamos dar destaque a eles agora. Acompanhe comigo aí alguns slides, algumas imagens. Falando-se em ondas, como o movimento das águas do mar, as ondas, também chamadas de vagas, são movimentos superficiais produzidos pelos ventos, como você vê. Ao tocar a superfície da água, produzem ondulações que, segundo a intensidade do vento, podem converter-se em ondas. Podemos separar as ondas aí em ondas mais lentas, onduladas, chamadas de marulhos, ou como os surfistas até chamam de marolas. E os vagalhões ou vagas forçadas, que são as ondas mais fortes, mais violentas, intensas. Contudo, não podemos confundir esses vagalhões, por exemplo, com aquelas ondas que extraordinariamente são provocadas por fenômenos atmosféricos, como os furacões. Ondas provocadas por furacões, elas formam os chamados maremotos. Em relação a ondas, nós temos aí alguns elementos. Primeiro, o que se destaca numa onda, sem dúvida nenhuma, é a sua crista, que é aquela sua porção mais alta. A sua parte deprimida, que é justamente a parte situada entre as duas cristas, é chamada de cavado ou depressão da onda. O comprimento de onda, assim como em física, lembra? Elétrica, né? É justamente a distância entre duas cristas. Grandes ondas. Grandes ondas. Algumas dessas grandes ondas podem ser chamadas de tsunamis, mas vamos com calma. Tsunamis são ondas gigantes produzidas por fenômenos submarinos, desencadeados por ações vulcano-tectônicas. Maremotos, que são grandes ondas de maneira geral, podem ser provocados também, como falamos agora há pouco, por fenômenos atmosféricos. Então, os furacões ou tufões, como são chamados lá no Oriente, provocam muitas vezes o deslocamento de grande massa oceânica, que pode atingir áreas continentais ou ilhas também. As tsunamis, repetindo, são especialmente os grandes maremotos desencadeados no fundo do mar, por alguma movimentação no assoalho oceânico, ok? Quando essa movimentação, ela, portanto, se reproduz na superfície do mar, gera ondulações, e essas ondulações geram deslocamentos de massa d'água que podem atingir a velocidade de uma aeronave em voo de cruzeiro. Imagine um monte de água se deslocando a 800 km por hora. Você pensou aí se dá para surfar ou não? Acho que não, né? É meio perigoso. O Lucas aqui está no estúdio comigo, aqui está com vontade de rir, eu acho, ali, porque eu falei isso agora. Bom, o que é que acontece? Uma onda a 800 km por hora, dificilmente ela vai atingir o continente com essa velocidade. Por quê? Porque o assoalho marinho, próximo ao continente, vai perdendo profundidade. E ao perder profundidade, o que é que acontece? Essa massa de água deslocada, ela vai sendo refreada. Contudo, a perda da velocidade acontece juntamente com uma deformação da massa de água deslocada. E o resultado é que a onda ela vai ganhando altura. Portanto, essas ondas podem atingir o continente com grande altura, 30, 40 metros, imagine.
Imagine se ela tiver com pelo menos 10% dessa velocidade, 80 km por hora. É realmente algo catastrófico, não é? Bem, um outro movimento que foi comentado, né? Um outro movimento que comentei nesse nosso início foram as marés. E aí, como dito, marés são oscilações verticais dos oceanos. Maré sobe, maré desce. As marés são consequentes à atração exercida pela Lua e pelo Sol em relação à Terra. E aí, quem é que influencia mais a Terra? É a Lua ou é o Sol? Eu sei, você pensou agora algumas coisas, né? Por exemplo, o tamanho do Sol é imenso, né? Então exerce uma influência maior sobre esse mecanismo, não é verdade? De jeito nenhum. Você sabe muito bem que não é assim que funciona. Você sabe muito bem que a influência de um corpo mais próximo ao outro termina sendo muitas vezes decisiva. Lei da gravitação universal de Isaac Newton, o que é que ela diz? Esqueceu, foi? Lembra aí comigo. Matéria atrai matéria na razão direta de suas massas e na razão inversa do quadrado da distância que as separa. Que loucura, André Tiago, o que é isso? Vou estudar, menino. Você estudou, não adianta me enrolar, não. Você estudou isso em física, eu sei. Ora, o que foi que Newton disse nesse seu pensamento, nessa sua teoria, que vira lei? Que quanto maior é a massa de um corpo, maior o seu poder de atração. Mas quanto mais próximos estiverem dois corpos no espaço, maior é a atração entre eles. Então significa dizer o quê? Que a Lua, mesmo tendo uma massa muito menor do que a do Sol, por estar muito mais próxima da Terra, exerce uma influência maior no nosso campo gravitacional. Resultado? As marés são influenciadas principalmente por ela. Mas não podemos desprezar de maneira nenhuma a influência do Sol. Isso não. Ele também vai exercer influência. Ok? Bom, em relação a isso, vamos falar um pouquinho mais sobre o mecanismo. Acompanhem comigo a imagem lá no quadro. Tipos de marés. Opa, calminha aí. Antes de destacar os tipos, volta comigo aqui. Você sabe que maré sobe e desce. Existe maré alta, né? Que a gente chama também de maré cheia, e existe maré baixa, que a gente chama de maré vazia. O momento chamado maré baixa também pode ser denominado de pré-mar. Vê se você lembra desse termo aí. Pré-mar. Maré baixa, baixa-mar, ok? Pré-mar, baixa-mar. Tranquilo? Agora volta para a gente ver os tipos de marés lá no slide. As marés, elas podem ser de dois tipos. Marés vivas ou de águas vivas, chamadas também de cisígia. São aquelas marés que apresentam grandes amplitudes e que ocorrem nas luas nova e cheia. Opa, o que é isso, grande amplitude? O que é amplitude? Amplitude é a diferença entre um valor ou nível máximo e um nível mínimo. E por que ocorre especialmente em lua nova e lua cheia? Deixa eu te chamar a atenção. Você deve lembrar que na lua nova e na lua cheia, os corpos estão alinhados, né? Hein? Lembra? Terra, Lua e Sol. Lembrando disso, portanto, a atração gravitacional se amplia, o que gera marés que sobem e descem com diferenças maiores, com maior amplitude. Raciocinou? Volta lá no slide. Marés de águas mortas. O nome já diz, maré morta, né? É a maré que se forma na quadratura. O que é quadratura? Quando os corpos estão formando, né, ali Terra, Lua e Sol, mais ou menos um ângulo de 90 graus. Neste sentido, nós temos aí a ocorrência, né, das fases do quarto crescente e quarto minguante. Significa que pré-mar e baixa-mar não terão tanta diferença entre si. Ilustrando, olha aí, o que é que acontece nas marés de cisígia? Estão vendo aí? Com as figurinhas meio deformadas aí, para você entender, tá? Então, em vermelho, nós estamos aí na hipótese de representação da Terra, ok? Temos um momento em que a Lua está entre a Terra e o Sol, o que, portanto, representa a fase de Lua nova. E outra, aquela em que a Lua está oposta à Terra, não é? O que significa a fase de Lua cheia. Só para lembrar um pouquinho, essa fase em que no alinhamento a Lua está
entre a Terra e o Sol é ou pode ser chamada de conjunção. Veja se você lembra aí. Nós vimos isso lá no comecinho do curso, ainda tratando de astronomia. Já a lua cheia é chamada de oposição. Então, tanto na conjunção quanto na oposição, que são dois momentos de alinhamento, as marés são vivas ou apresentam grande amplitude. No caso da quadratura, nós temos aqui uma situação em que os corpos no espaço estariam, né, aí, mais ou menos a 90 graus, ou formando um ângulo de 90 graus. Isso gera uma certa dispersão de forças que faz com que as marés ocorram, no entanto, com variações menores. Como já dito, as marés altas não sobem tanto e as vazias ou baixas também não descem tanto. Ok? Prosseguindo, falando um pouquinho sobre a importância das marés. Né? As comunidades que vivem em áreas costeiras e que, de repente, se relacionam com o mar, sobretudo em função da coleta, áreas de mangue, não é? Áreas de estuário, elas têm os seus ritmos de vida ditados por esse comportamento das marés. A atividade portuária, a orientação das embarcações, também é um fato importante. Além disso, pode-se produzir energia a partir do mecanismo das marés, a chamada energia maremotriz. Destacando que a França é o único país que faz uso, na sua matriz energética, desse tipo de energia. O Brasil poderia até utilizar, mas isso estaria muito limitado geograficamente, já que precisamos de grandes amplitudes de marés, portanto, para a garantia de que essa variação gere uma energia suficientemente rentável. O litoral do Maranhão, do estado do Maranhão, na parte setentrional do país, é o estado que teria condições ideais para a produção de energia a partir deste mecanismo natural. Ok? Bom, e as correntes marítimas? Correntes marítimas são importantíssimas também, né? E geradas principalmente ao movimento de rotação. Elas são influenciadas também pelos ventos, pela temperatura, pela diferença de salinidade e até mesmo pelo relevo submarino. Essas correntes, né, em geral, se deslocam a certa velocidade e têm características próprias. 12 milhas marítimas por dia, né, é a velocidade considerada tecnicamente para se definir uma corrente marítima, né, um fluxo determinado e particularizado no oceano. Essas correntes elas têm propriedades, uma delas está na temperatura. As correntes podem ser classificadas em quentes, aquelas que se formam essencialmente na faixa equatorial, como o caso aí exemplificado da corrente das Guianas e também da corrente do Golfo, no caso da América do Norte. Temos também correntes frias ou polares, que se originam, né, portanto, em altas latitudes, como as correntes do Labrador e Humboldt. As correntes exercem uma influência significativa na climatologia, principalmente costeira. Em geral, litorais banhados por correntes quentes, como o litoral oriental do Brasil e também o seu litoral setentrional, onde nós temos as correntes sul-equatorial e das Guianas e a corrente do Brasil, como você vê aqui na ilustração, são litorais úmidos, já que as taxas de evaporação sobre águas quentes são mais elevadas. Já correntes banhadas, litorais banhados por correntes frias, em geral, são secos. Por quê? As correntes frias, elas costumam roubar umidade da atmosfera. E nesse roubo de umidade, o ar atmosférico que segue para os continentes já é um ar geralmente seco, e aí podem surgir desertos. É o que acontece, por exemplo, na porção ocidental da América do Sul. Volte lá no mapa. No litoral ocidental da América do Sul, nós temos uma importantíssima corrente chamada corrente de Humboldt, ou corrente do Peru-Chile. Essa corrente fria, ela é determinante para a formação de áreas desérticas e semiáridas. O grande destaque aí, sem dúvida nenhuma, é no norte do Chile, o deserto do Atacama, que é a região do planeta mais árida. É a região do planeta onde mais demora a cair uma gota d'água sobre o solo. Mas é importante salientar que as correntes marítimas frias não são apenas maléficas.
se a gente pode considerar isso um malefício. As correntes marítimas frias, em comparação com as quentes, são muito mais ricas em nutrientes e podem garantir a países onde elas ressurgem, não é? Como é o caso da costa peruana, onde a corrente de Humboldt emerge até a superfície, trazendo uma grande quantidade de nutrientes, né? Uma grande quantidade de plâncton. Nós temos aí cardumes sendo atraídos e, portanto, um elevado potencial de pesca, ou seja, uma elevada piscosidade. O Peru é um exemplo de país que vive muito da atividade pesqueira, né? Tem uma relação econômica com essa atividade da maior importância. Ok? Bom, encerramos esse nosso quarto encontro de hidrografia por aqui e eu estou te aguardando aí no próximo, tá? Vê se não esquece. Grande abraço.